noite aqui. Ele vai estar se apresentando melhor. Eu sou suspeito em falar, né? Porque não é eu que conheço, ele que me conhece desde pequenininho, que ele é mais velho que eu, né? Então, chamar aqui o meu tio, o diácono Paulo, em nome de Jesus. Serve a Deus ali na igreja de Nova Vida, de Nova Cidade, né? Hoje, nesse primeiro dia aí, nós temos aí o tema família. Vamos tratar de alguns assuntos, irmãos, que é muito importante, né? Chamado família, e vamos abordar vários outros assuntos. Mas nós acreditamos que o melhor tema para iniciar seria a família. Então, Paulo tem feito aí uma turnê, né, em algumas igrejas. Ontem estava na igreja Amor e Fé, lá no Jockey, Comunidade Amor e Fé, Bispo João Teodoro. Esteve lá ministrando a palavra, tratando desse tema. Então nós conversamos e ficou até em cima, né, para ele, porque ministrou ontem, vem ministrar hoje, mas é bom que está fresquinho, né? E ele tem algo do Senhor para a tua vida nessa noite, para a minha vida. Eu queria te convidar a se posicionar em pé. Nós vamos estar aqui orando por ele. Diácono Moisés, se puder colocar já aquele tema. Eu não sei se esse barulho é aqui. É aqui mesmo? É do som? A gente está fazendo alguns ajustes. Eu não sei se os irmãos repararam. Nós tentamos trazer a logo, né, e colocar, né, a logo para a inauguração. Mas a empresa que atrasou na confecção da logo, e até o presente momento, hoje mesmo falando com eles, ainda não tinha terminado. Mas Deus está no controle de tudo, né? E alguns ajustes, cabos que danificou quando nós tiramos lá do outro lado para trazer para cá. Mas o Senhor vai nos dar estratégia e a gente vai conseguir. Amém? Nesse momento eu queria que você levantasse a sua mão de profeta para cá, em prol do diácono Paulo, da família dele, ministério, né? Para tratar de família, irmãos, a gente tem que estar, né, na presença de Deus e tem que ter uma estrutura espiritual. Então vamos pedir uma guarnição do céu nesse momento, né, em prol da família também do diácono Paulo. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor, nós entramos na tua presença, Senhor, nessa noite mais uma vez, agora por um motivo, Senhor, tão especial, que é, Senhor, a pregação da tua palavra, do teu evangelho. Meu Deus, e nessa noite o Senhor que escolheu o diácono Paulo para ser ministrador, para ser bênção, para ser boca do Senhor para as nossas vidas e para as nossas famílias, ó Pai. E nesse momento eu te peço, Senhor, cerca esse lugar, ó Deus, com os teus anjos, ó Pai. Meu Deus, tira todo impedimento. Se existe alguma seta lançada, Senhor, contra a vida do teu filho, contra a família do teu filho, Senhor, nós, pela autoridade que está sobre o nome de Jesus, cancelamos nessa noite, Pai. Eu creio que teu Espírito Santo já está falando, Pai amado, meu Deus, e que o diácono Paulo venha ser um instrumento usado por ele nessa noite, para impactar vidas, para impactar famílias, ó Pai. Ó meu Deus, eu nem preciso dizer que tu tens liberdade em nosso meio, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus. Fala, Pai, porque os teus servos ouvem, meu Deus amado. Ó meu Deus, obrigado por tudo, Senhor. Nós te oramos com toda a tua igreja e dizemos amém. Glória a Deus. A paz, igreja. Amém. Boa noite aí para todos. Já estou virando freguês. Já são várias vezes, né? Sei lá, 3, por aí, 4. Estou aqui. Mas sempre é uma honra, sempre é um prazer. Sou da Igreja Nova Vida, de Nova Cidade, né? Nosso saudoso, não tem como deixar de lembrar, né? Nosso querido pastor Camp. Quem soube aqui do acontecido com o nosso pastor, na verdade sofreu um atentado, né? 3 meses, Érica? 3 a 4 meses atrás, o nosso pastor Camp, vindo de um curso, né? Ele era um dos professores de um curso de ministério da denominação Nova Vida, lá em Caxias. E ele estava vindo com 2 alunos da nossa igreja. E aí aqui na PR, né, sofreu um atentado. E mataram o nosso pastor, mataram o Saulo, o missionário Saulo, um rapaz novo.
Saulo devia ter o quê? Uns 40 anos. 33 anos. E um outro diácono, Will, aprove ao Senhor manter a vida dele. Porque foi o que mais levou tiros. 5. E não morreu. Nosso pastor levou apenas um tiro e morreu. Mas amém. Deus sabe todas as coisas. Hoje quem está lá é o nosso pastor Tiago, que é o filho do pastor Camp. Como foi super rápido, né? Eu não tive nem tempo de falar com o Tiago, mas eu falei com a Isalmar, que é a esposa do pastor Camp. Então eu estou aqui embaixo de bênção. Eu estou aqui numa missão, né? Glória a Deus. Quero parabenizar, né, a igreja por colocar esse tema tão precioso, que é a família. Ontem ministrei lá na comunidade Amor e Fé, Bispo João Teodoro, uma igreja bem cheia, muitas famílias, né, alcançadas, muitas pessoas foram à frente, receberam oração, foi uma benção. Eu creio que hoje Deus tem um recado para a sua vida. Deus ama a família. Você pode se sentar, né? Por favor. Desculpa. Deus ama a família. Tem algo mais precioso do que a sua família? Do que a sua casa? Do que os seus? Não tem. Tem causa mais nobre do que essa, para que eu e você nos coloquemos de joelho todos os dias. Inclusive, o tema da nossa mensagem é paz de joelhos, filhos de pé. Paz de joelhos, filhos de pé. Eu gostaria que a igreja fechasse, que toda a igreja fechasse os olhos nessa hora e mentalizasse a sua. Pensa nos seus filhos. Pensa na sua esposa, no seu esposo. Pensa no seu pai, na sua mãe, na sua parentela. E você, do fundo do seu coração, com todo o amor, com toda a intensidade, você dissesse nessa hora: eu amo a minha família. Eu gostaria que você dissesse isso alto: eu amo a minha família. Aleluia. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que quando fui chamado para ministrar lá ontem, já tem um tempo, né, que o bispo me chamou para ministrar. Foi um desafio para mim preparar essa mensagem, mas eu não fugi da responsabilidade. Porque, como o pastor disse, falar de família às vezes não é tão simples, né? Quem é que tem filhos adolescentes? Tem alguém aqui? Fácil lidar com filho adolescente, irmãos? Não é fácil. E o nosso texto principal que a gente vai estar lendo é Efésios 3, versículo 14 e 15. Mas antes eu quero dizer que essa mensagem... não apresentei minha esposa aqui, né, a Érica, apesar que o pastor apresentou. Antes de ministrar essa mensagem para os irmãos, essa mensagem, primeiro, ela foi e está sendo ministrada para mim. Porque eu estou me esforçando, eu estou lutando, eu estou tentando sempre dar o meu melhor. Eu ainda estou distante disso, mas estou me esforçando para dar o melhor pela minha família, e espero que você hoje saia daqui motivado, desafiado a também dar o melhor, porque não tem melhor projeto. Se você for bem sucedido em toda a sua vida, financeiramente, de forma profissional, mas se não for bem sucedido na sua casa, na sua família, não valeu a pena. Então vamos ler Efésios 3, versículo 14. Não sei se o irmão já colocou bênção. A minha versão é a Ara, não sei se vai estar igual. Mas diz aqui, na minha versão: por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família
nos céus, no céu também tem uma família, irmãos, uma família plena, e na terra recebe um nome. Eu vou ler outra vez. Por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Eu gostaria de fazer uma oração mais uma vez. Senhor, libera as chaves aqui hoje, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, relacionamentos que hoje, ó Deus, familiar, esteja quebrados aqui, ou esteja por um fio, ou não esteja tão bem quanto deveria, restaure em nome de Jesus. Senhor, relacionamento de pais para com seus filhos, de filho para com seus pais, restaure em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor ama a família. E a sua igreja não está aqui hoje, ó Deus, para me ouvir. Ela está para ouvir o recado do Senhor, o recado dos céus, ó Deus. Então fala, Senhor, fala com a sua igreja. Eu apenas, Pai, sou neste momento, Senhor, porta-voz, a boca do Senhor, mas é o Senhor que vai estar falando. Tenha liberdade, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, nessa ocasião, ele está preso na cidade de Roma. Ele não consegue visitar as igrejas, então ele escreve cartas. E aqui nesta carta ele está fazendo essa oração: por essa causa, por essa razão, eu me ponho de joelhos. Se a gente for analisar aqui o contexto aqui desses versículos, o capítulo anterior, o próprio capítulo em si, essa causa aqui é a reconciliação de judeus e gentios. Os judeus e gentios agora são um só povo por meio da cruz de Cristo. Não há mais separação. Não há mais separação. E que maravilhosa graça é essa que não faz acepção de pessoas e trouxe a salvação também para mim e para você, porque nós éramos gentios. Mas o Senhor, através da cruz de Cristo, nos fez um só povo. Então a primeira pergunta que eu gostaria de lançar aqui hoje para todos nós é: você e eu, como o título diz, pais de joelho, filhos de pé, você e eu temos nos colocado de joelho pela reconciliação das pessoas? Porque o apóstolo Paulo aqui, ele está se colocando de joelho pela reconciliação entre judeus e gentios. Nós temos nos colocado de joelhos pelo ainda gentios que amamos e estão diante do Senhor. Quem sabe um familiar seu hoje ainda está na condição de gentio e Deus está te chamando para se colocar de joelho pela vida dele. Quem sabe um vizinho também está nessa condição de gentio. Quem sabe um filho, uma filha, ou você que é filho está aqui hoje, o seu pai e a sua mãe ainda estão na condição, e eu estou dizendo ainda, porque é uma noite profética. Eu creio que Deus vai salvar, Deus quer salvar todos os seus familiares. Então uma pergunta é essa: você tem se colocado de joelho? Porque eu não tenho dúvida, irmãos, que é urgente nos colocarmos de joelho para orarmos por aqueles que amamos. Mas não só orarmos, mas insistirmos na oração, porque não dá para desistir. Tem que ser insistência. Se fosse tão simples a gente orar em um dia e aquele nosso familiar gentio que ainda não se decidiu pelo Senhor vir aceitar a Jesus no mesmo dia, no dia seguinte, mas não é tão simples. Então não pode desistir, tem que perseverar, porque não tem realmente uma causa mais nobre do que essa, do que nós nos colocarmos de joelho pela nossa família, por aqueles que amamos. Então isso é urgente. Mas a correria que eu e você temos no nosso dia a dia pode estar nos impedindo de estar fazendo isso com maestria, com dedicação, com propriedade. As nossas muitas atividades, a nossa correria do dia a dia, às vezes nos impede de nos colocarmos de joelho por aquele que amamos.
e nós investimos nossas energias em muitas atividades para construirmos coisas, para alargarmos o nosso patrimônio. E eu não estou dizendo que isso é errado, a gente precisa trabalhar, a gente precisa construir sim as coisas. Mas eu tenho uma coisa para dizer: um dia, tudo isso vai passar. Tudo que você adquiriu, todo o seu patrimônio, um dia vai passar. Mas o que não pode passar é a sua casa, é a sua família. Isso não pode passar. Isso tem que permanecer. O seu maior tesouro tem que permanecer. E o nosso maior tesouro é a nossa família. Você pode dizer isso para o seu irmão que está aí do seu lado? O seu maior tesouro, fale, olhe nos olhos dele, fale, o seu maior tesouro é a sua família. Glória a Deus. Então, irmãos, entendendo isso, se não estamos investindo o nosso melhor tempo, vamos, a partir de hoje, investir o nosso melhor tempo, a nossa maior energia, os nossos maiores esforços para lutar. Luta diária, persistência, nunca desistir. Você e eu não temos a opção de desistir. Você vai desistir da sua família? Você não tem essa opção. Foi Deus quem te deu a sua casa, a sua família. Então, meus irmãos, pensando aqui nessa oração do apóstolo Paulo e no nosso tema, eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos alguns princípios, algumas observâncias que nós precisamos praticar para que a nossa família esteja de pé. A gente tem que viver isso, colocar isso em prática para que a nossa família esteja de pé. Glória a Deus. Primeira observância. Em primeiro lugar, paz de joelhos, para que tenhamos filho de pé. São aqueles pais, são aquelas mães que mesmo na correria da vida, mesmo nas muitas atividades diárias, de casa, de trabalho, jamais, eu disse jamais, deixa de interceder pelos seus filhos, dá prioridade a isso, separa um tempo para colocar os seus filhos, a sua família diante do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você não agendar esse tempo na sua agenda do dia a dia, você não vai conseguir. Você precisa agendar isso, você precisa marcar isso, você precisa dar prioridade a isso. E por falar em tempo diário, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para te perguntar: como está o seu tempo diário com Deus? Como está o seu devocional com Deus? Porque nós cristãos precisamos ter o nosso tempo diário com Deus todos os dias. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Será que você tem acordado um pouquinho mais cedo para orar, para colocar a sua família, para estar de joelho, para que seus filhos estejam de pé? Como está? Se você está fazendo isso, glória a Deus pela sua vida, estenda mais um pouquinho. Se não tem orado especificamente pelos seus filhos, faça isso em nome de Jesus. Talvez seu devocional não é de manhã, como o meu é à tarde, é à noite, tudo bem. O que não pode deixar é de fazer, é de ter seu tempo com Deus, porque é isso que vai te manter de pé. É isso que vai te manter de pé e vai manter a sua família de pé. E o culto com a família? Os irmãos têm feito isso? Nós fomos criados, né? Minhas irmãs estão aqui, 3 irmãs aqui. Nós fomos criados fazendo culto doméstico. Nossa mãezinha até hoje, aos 93 anos, faz o seu culto doméstico, todos os dias. Eu fui criado com isso. Eu luto para fazer esse culto diário. Às vezes não é simples. Filho, às vezes não quer. O filho adolescente não quer sentar, não quer parar um tempinho. Mas tem que ser, é o que eu disse, tem que lutar. Tem que perseverar, tem que insistir, tem que procurar. Em nome de Jesus, nós precisamos desse alimento todos os dias. Senão não vamos aguentar de pé.
Você pode dizer isso mais uma vez para o seu irmão? Você precisa se alimentar, você precisa buscar o Senhor. Aleluia. Querido, uma outra coisa que acontece nas nossas vidas, nós vivemos diariamente a tensão do urgente e do importante. Eu gostaria de perguntar, o que é urgente para você? Gostaria que você pensasse sobre isso. E o que é importante para você? Deixa eu te dizer uma coisa, nem tudo que é urgente é importante. O urgente, às vezes bate a nossa porta, todos os dias. Você recebe um convite para ir numa festa, isso pode ser até urgente. Você recebe um convite para ir a um churrasco, isso pode ser até urgente. Você precisa fazer uma visita, isso pode ser até urgente. O que eu quero que você reflita é o seguinte: será que pelo urgente você não está sacrificando o mais importante? E qual seria o mais importante? Não seria você estar de joelho, a sua família, para que esteja de pé? Será que o mais importante não é a sua família? Às vezes nós fazemos tantas coisas, às vezes nós vamos num lugar, vamos no outro, vamos jogar um futebol, isso e aquilo. E a nossa família? Às vezes deixamos mais importante por causa do urgente. Eu quero citar agora alguns exemplos de pais, de mães, que não mediram esforços, que deram o seu melhor pelos seus filhos. Uma dessas pessoas é a Susana Wesley. Alguém aqui já ouviu falar da Susana Wesley? Que é a mãe de John Wesley. Você sabe quantos filhos essa mulher teve? 19 filhos. Claro que dos 19, só 10 sobreviveram. Mas você já pensou? Isso é inconcebível hoje na nossa época. Já pensou você, mãe Camila, ter 19 filhos? 10, pelo menos? Já pensou? Deixa eu ler um pouquinho sobre a história dessa mulher. Susana Wesley, conhecida como a mãe do metodismo, dedicava tempo e esforço para educar os seus filhos, seus muitos filhos, tanto academicamente quanto espiritualmente, através de ensinamentos religiosos e orações diárias. Ela orava por seus filhos, ela treinava os seus filhos, ela disciplinava os seus filhos e até mesmo realizava culto doméstico com eles e ainda com os vizinhos. Sua dedicação resultou no impacto dos seus filhos, John e Charles Wesley. Olha o que essa mãe fazia. Susana Wesley orava 2 horas por dia, buscando orientação de Deus para os seus filhos, para a sua família. 2 horas. Ela reservava um tempo para orar por cada um dos seus filhos, oferecendo orientação e apoio. Sua dedicação à oração e à educação religiosa teve um impacto profundo na vida de seus filhos, especialmente na vida de John Wesley e Charles Wesley. Irmãos, como nós, pais, estamos tão distantes, como você, mãe, pode estar tão distante das atitudes dessa mulher? Na biografia dessa mulher, diz que mesmo ela com tantos filhos, parava 2 horas para orar pelos seus filhos. E mais uma coisa, ninguém podia entrar no quarto, interromper o tempo de oração. Eles sabiam que ela estava ali orando para que eles estivessem de pé. Foi essa mulher que influenciou John Wesley, um dos pais da nossa igreja, um homem muito influente na nossa igreja. E você, pai, que está aqui? Porque não é só mãe que ora pelos filhos, pai também ora pelos filhos, não é isso? Tem pais aqui, homens de Deus, que ora pelos filhos? Tem? Você pode repetir isso comigo? Homens de Deus oram pelos seus filhos? Você pode repetir isso comigo, homens? Homens de Deus oram pelos seus filhos? Porque a gente ouve muita mensagem por aí dizendo mães de joelho, filhos de pé, não é isso? Mas os homens também têm essa responsabilidade, talvez até maior. Porque o homem é o sacerdote da casa, não é isso?
Os irmãos lembram de Jó, da história de Jó? Jó foi o homem mais rico da sua geração. Imagina a ocupação que esse homem tinha. Porque quanto mais rico, tem mais ocupação, tem mais demanda, não é isso? Eu gostaria de ler com os irmãos o que Jó fazia pelos seus filhos. Se você nunca leu, você vai ver aqui comigo agora. Jó 1, Jó capítulo 1, versículo 1. Vamos ver o que Jó fazia pelos seus filhos. Você tem uma Bíblia aí, abra. O irmão vai projetar Jó 1. O irmão está rápido hoje, hein? Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Eu espero você abrir. Eu vou te mostrar na Bíblia que homens de Deus oram pelos seus filhos. Você pode acompanhar aí. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, ele temia a Deus e se desviava do mal. Versículo 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ele tinha 10 filhos no total. Esse homem tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era muito rico. Quem sabe um dia a gente chega lá nesse patamar, não é isso? Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Versículo 4, os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam um banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Olha o versículo 5, o que esse homem fazia? Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim. Não era algo que nem tinha acontecido, mas ele pensava dessa maneira: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E diz aqui que Jó fazia isso continuamente. Os filhos dele não tinham nem errado ainda, e ele estava de madrugada santificando os filhos, orando pelos filhos. Ele levantava de madrugada, diz aqui, e fazia isso constantemente. Jó fazia isso todos os dias. Jó chamava os filhos. E dá trabalho isso, irmãos. Educar filhos não é simples, dá muito trabalho. Ainda mais na geração de hoje. É simples educar um filho. Jó dava conselhos para os seus filhos. E note que esses filhos não eram mais crianças, não. Eram adultos. Eles tinham as suas casas, iam na casa uns dos outros. O que a gente aprende com isso? Que filhos é para receber a oração de nós pais só quando é criança? Sempre. Sempre. A nossa responsabilidade de orarmos pelos nossos filhos não acaba quando eles se casam. É sempre. Nós devemos orar sempre por eles. E nós aprendemos isso com Jó. Os filhos de Jó, como eu disse, já eram adultos, já iam nas casas uns dos outros, mas mesmo adulto, o seu pai Jó continuava santificando, orando por eles. Quem aqui tem filho adulto? Já parou de orar pelo seu filho adulto? Não faça isso, não faça isso. Então, relembrando aqui com os irmãos esse primeiro princípio que falamos, que Deus está procurando pais e mães que marquem na agenda para interceder. A partir de hoje, marque lá na sua agenda, oração pelos meus filhos. Se você tem uma pauta de oração para orar por tantas coisas, se não tem ainda orar pelos meus filhos, orar pela sua família, faça isso, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem está aqui comigo? Segundo lugar, Deus está procurando pais e mães que não apenas encontram tempo para interceder pelos seus filhos, mas que não desistam. Não desistam de interceder. Será que você que está aqui hoje já tem tanto tempo orando pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, e você não vê resultado e diz: eu estou cansado, Deus não está me respondendo, chega, eu vou deixar tudo nas mãos de Deus? Será que você está nessa situação?
Porque nós temos uma dificuldade incrível de mantermos o foco na oração, não é isso? Nós começamos a orar, mas a resposta não vem, o que é que fazemos? Desistimos, perdemos o foco, não temos sequência, não temos constância. Mas a oração é tudo na vida do cristão, nós precisamos orar. Como é difícil você e eu também entrar no nosso quarto e orar 30 minutos. 1 hora é tempo demais. 30 já é difícil, imagina 1 hora. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você precisar sair daqui da sua casa, aqui em Porto da Pedra, em Gradim, e ir lá no Alcântara comprar uma camisa, porque lá em Alcântara tem tudo, né? Comprar um tênis, um sapato, você vai pegar o carro ou pegar o ônibus. Com esse trânsito aí, você vai levar no mínimo uns 30 minutos para ir lá, não é isso? Até você escolher lá na loja, você vai levar mais o quê? Pelo menos 30, né? Se você já for certo no que você quer. Para voltar, mais 30. Você já levou 1h30. E você faz isso de boa, tranquilo. Agora, para dedicar 30 minutos para orar pela sua família, para ler a Bíblia, que dificuldade é essa que nós temos? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que a gente reflita sobre isso. É o que eu falei, estamos sacrificando o importante por causa do urgente, por causa da correria, por causa do dia a dia corrido. Que o Senhor, que o Espírito Santo hoje possa estar falando no seu coração, para você estar aí refletindo o que é urgente para mim, sair daqui batendo no seu coração isso que é urgente, perdão, o que é importante. O que é urgente pode até deixar para depois, mas o importante não. Aleluia. Quando a resposta não chega e você ora, e você diz: até quando? Senhor, já estou orando há anos e não vejo a resposta. Cadê o seu favor? Meu filho está nas drogas, minha filha está no caminho errado, o casamento do meu filho está por um fio, a minha família está destruída. Cadê Deus? Olha aqui para mim. Deus está te dizendo nesta noite: não desista, persista, persevere, dê o seu melhor. Você crê nisso que Deus está dizendo aqui, isso nessa noite? Se você crê, dê um glória a Deus. Em nome de Jesus, dê um glória a Deus. Deus está te dizendo: eu estou cuidando de tudo, confia em mim. Eu estou aqui numa condição de profeta hoje para profetizar que os seus filhos virão para o altar, a sua família virão para o altar. Vai se cumprir a palavra de Deus, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus não quer só te salvar, Deus quer salvar os seus, Ele quer salvar a sua família. O que falta na gente é perseverar, é continuar, é persistir. E na Bíblia conta a história de uma mulher cananeia, que é um exemplo de perseverança para nós. Nós precisamos aprender com ela. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas está lá em Mateus 15, versículo 21 e 28, se você quiser ler, você lê depois. Mas essa mulher, ela recorre a Jesus. A mulher cananeia, ela recorre a Jesus, e Jesus fica em silêncio. Jesus dá um gelo para ela. Os discípulos dizem: mestre, despede essa mulher, manda ela embora, ela está te incomodando. Imagina você, mãe, porque essa mulher, ela está com a filhinha endemoniada, ela está com a filhinha doente, precisando de cura, ela está clamando, é urgente. Os discípulos estão dispensando essa mulher. O próprio Jesus dá uma resposta atravessada para ela, dizendo: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Você já pensou se diante da primeira dificuldade, quando Jesus nem respondeu nada para ela, ele não vai me atender não, eu vou desistir? Você já pensou se ela tivesse feito isso? A sua filhinha teria sido restaurada, teria sido curada? Mas não, ela perseverou, ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
A atitude dessa mulher de perseverança, ela não desistiu diante da primeira dificuldade. Pais que querem que seus filhos estejam de pé, precisa perseverar na oração, na paciência, nos conselhos. Não é simples, mas tem que perseverar. Não tem outra opção. Um outro exemplo de perseverança é o exemplo da irmã Ana, mãe do profeta Samuel. Essa mulher enfrentou a dor da infertilidade, ela era estéril, não podia ter filhos. A Bíblia diz que a sua rival, Penina, zombava dela, mas Ana perseverou no tempo, perseverou diante do Senhor em oração. Ana não desistiu desde o ventre. Esse menino, Samuel, recebia a oração para ficar de pé. O seu filho vai estar de pé, o seu filho vai ser bem sucedido se você, papai, se você, mamãe, estiver de joelhos por ele todos os dias. Aleluia, você crê nisso? Glória a Deus. A história também secular nos mostra um outro exemplo de perseverança, que é a perseverança de Mônica. Eu gosto de pegar esses exemplos. Mônica é a mãe de Aurélio Agostinho, um dos pais da igreja. Quem já viu falar aqui de Aurélio Agostinho, Santo Agostinho, um dos pais da igreja? Por que pai? Porque ele nasceu no ano 354, por isso que é um dos pais da igreja. Sabe quantos anos essa mãe Mônica orou por esse cara? 30 anos. Diz lá que esse homem era um homem culto na sua época, um professor de oratório, um pensador da época, mas era um homem devasso, um homem ímpio. A sua mãe insistentemente, regularmente, sem desistência, orou por esse filho por cerca de 30 anos. Eu quero te perguntar nessa noite, há quanto tempo você ora pelo seu filho? Há quanto tempo você ora pelo seu familiar? Será que já são 30 anos? Não desista. Mônica não desistiu. Já pensou se no primeiro ano ela desistisse? Já pensou se no 10º ano Ana tivesse desistido? No 20º? 30 anos orando pelo seu filho. A minha intenção é que você saia daqui dessa noite desafiado pelo Senhor, não por mim, mas pelo Senhor, a não desistir. Que pai, que mãe teria uma estrutura dessa, gente, de orar 30 anos pelos seus filhos? Mas ela tanto insistiu que a Aurélio Agostinho se converteu. Não tinha outra opção para ele a não ser se converter. E se tornou um dos pais da igreja. Se você for ler lá a história, você vai ver isso. Ainda que você não veja nenhum sinal de conversão, ainda que você não veja nenhum sinalzinho, persevere, ore mais, porque quem age é Deus, quem faz a obra é o Senhor. Aleluia. Terceiro lugar, pais e mães de joelhos e filhos de pé são pais e mães que têm coragem de consagrar os seus filhos para cumprir a agenda de Deus. Eu disse cumprir a agenda de Deus. Como eu tenho pensado nisso nesses últimos dias, né? Comentei até com você. Porque consagrar os nossos filhos a Deus, isso parece tão óbvio, né? Pai cristão, mãe cristão, desde lá do ventre, desde que sabe que está grávida, a mamãe, ela já começa orando. O cristão faz isso pelos seus filhos, isso é tão óbvio. Mas a geração de hoje quer que seus filhos, pensa comigo, sejam grandes profissionais, sejam empresários, médicos, sei lá, advogados, que sejam alguém reconhecido pelos seus aplausos. Tem alguma coisa errada nisso? Claro que não. A gente quer que nossos filhos sejam bem-sucedidos, sejam grandes profissionais? Claro que não tem. Mas e as causas do reino? Será que nós queremos que os nossos filhos sejam missionários? Será que nós queremos que nossos filhos sejam obreiros da casa do Senhor? Porque o obreiro chega antes para abrir a igreja. O obreiro sai só depois que o pastor vai embora. Será que a gente ora para que os nossos filhos sejam obreiros da casa de Deus? Será que nós oramos para que nossos filhos façam lá um curso de capelão e vai lá visitar as pessoas que estão precisando, vai nos hospitais? Eu te pergunto, qual foi a última vez que você e eu oramos para que Deus levantasse os nossos filhos para a sua obra? Qual foi a última vez que você fez essa oração? Deus, levante meu filho
para ser um missionário. Deus, levante meu filho para ser um pastor. A gente acha isso menos importante. Nós oramos, Senhor, abre porta para que meu filho consiga um bom emprego. Claro que essa é a nossa oração e tem que continuar sendo. Mas será que a gente deve pensar só nisso? E as causas do reino? E a geração futura? Onde vão estar os missionários? Onde vão estar os pastores? Aleluia, Jesus. Oremos para que os nossos filhos se envolvam com a obra do Senhor. Eu vou repetir. Oremos para que os nossos filhos se envolvam com a obra do Senhor. Eu vou repetir outra vez. Oremos para que os nossos filhos se envolvam com a obra do Senhor. Porque qual o pai e a mãe que quer estar na igreja e ver o seu filho que não se envolve com a obra do Senhor? Pensando mais uma vez aqui na história da irmã Ana, mulher estéril que não podia gerar filho, mas chorava na presença de Deus, perseverava. O seu choro, na verdade, nem saía palavra, era para dentro, mas ela estava ali despejando toda a sua alma na presença de Deus e pedindo ao Senhor um filho. E o que ela disse? Se o Senhor me der um filho, eu o devolverei a ti, eu o consagrarei a ti, ele será consagrado desde o ventre, ele vai ser teu para cumprir a sua agenda. Ela deixou o filho com o profeta para cumprir a agenda de Deus e não a agenda dela. Pois bem, Deus atendeu o pedido de Ana. Ela engravidou e deu à luz a Samuel, como você sabe. Mas aqui tem um detalhe interessante, irmãos. Quem era o sacerdote daquela época? Era Eli, não era isso? O que a Bíblia diz de Eli? Que ele já estava avançado em dias, não é isso? Ele já estava velho, né, pastor? A Bíblia diz isso. Quem eram os filhos de Eli? Esses homens, esses dois homens, Ofni e Finéias, como eles eram? O que a Bíblia diz a respeito deles? Homens devassos, homens horríveis. Ana poderia ter tido uma desculpa. Pensa aqui comigo. Senhor, eu disse que ia consagrar os meus filhos para a tua agenda, mas o profeta já está velho, ele vai morrer daqui a uns dias. Eu vou deixar os meus filhos, porque os filhos iam ficar com quem? Com os filhos do profeta, que eram homens maus, ímpios. Eu vou deixar os meus filhos com eles? Não vou fazer isso, Senhor. Eu mesmo vou cuidar dos meus filhos, não vou deixar não. Mas ela fez a promessa para Deus e ela cumpriu a promessa e Deus honrou a Ana. Quem foi Samuel? O maior profeta, sacerdote, juiz de Israel. Então, se você está consagrando seus filhos para a agenda de Deus, você está consagrando eles para o melhor. Deus não vai deixar faltar nada na vida deles. Glória a Deus. É algo que a gente tem que refletir, tem que pensar, porque nós não pensamos nisso. O que eu quero é te levar a pensar, a refletir sobre esse assunto. Quarto lugar. Então, para finalizar esse terceiro aqui, pais e mães de joelhos e filhos de pé são pais que ousam consagrar seus filhos ao Senhor para cumprir os seus propósitos. Eu quero que meu filho e minha filha cumpram os propósitos do Senhor. Eu quero. Quarto lugar, pais e mães de joelhos e filhos de pé são pais e mães que têm coragem de, se preciso for, se sacrificarem para que seus filhos vivam na presença de Deus. Amém? E eu aqui não estou falando de sacrifício, de comprar uma coisa cara, um tênis caro, uma roupa de marca. Eu não estou falando nem de um sacrifício daquela mãe que às vezes está com alguma dificuldade e o filho está com fome e lá só tem um lanche e ela pega aquele lanche e dá para o filho, porque a mãe sabe fazer isso. Mãe tira isso de letra e diz ainda: eu nem estava com fome, eu estava morrendo de fome. Mas não estou falando desse sacrifício. Mãe tira isso de letra. E aqui eu lembro da minha mãezinha, mais uma vez, Maria José. Não é isso? Minhas irmãs aqui não deixam mentir.
Minha mãe era a moradora mais longe da igreja. Era o quê? 1 hora, mais ou menos? 1h30 a pé, subindo e descendo o morro. Não sei com eles, que eu não lembro, eles são bem mais velhos que eu. Mas mamãe não dava opção de eu não ir para a escola dominical. Não tinha jeito. Querendo ou não querendo, eu tinha que ir para a escola dominical. E hoje? Só vamos para a igreja se for de carro. Se o carro quebrar, não, hoje não dá para ir, o carro está ruim, quebrou. E se estiver chovendo? Como é que eu vou para a igreja hoje chovendo? Ainda mais se não for de carro. Qual o sacrifício que nós estamos fazendo para que os nossos filhos estejam na presença do Senhor? Qual o sacrifício que estamos fazendo para que os nossos filhos amem o Senhor? Vale a pena, igreja, todo esforço, todo sacrifício para que os nossos filhos estejam na presença do Senhor, amém? Não meça esforços. Não meça esforço, faça o seu melhor para que os seus filhos estejam na presença do Senhor. Tente criar ambiente, tente chamar para fazer o culto, tente chamar para ler a Bíblia, pede cada um deles para orar. Não meça esforços. 5º lugar, pais e mães de joelho para que seus filhos estejam de pé. São pais e mães que não desistem de dizer seus filhos salvos, redimidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós, pais e mães, vamos ver os nossos filhos perdidos aí no mundo, sem salvação, e não vamos fazer nada? Como? Porque não quer dizer que o filho de crente vai ser crentinho. Não quer dizer isso. Na história existe exemplos de pais piedosos, mas que os filhos foram ímpios. E tem o contrário também. Tem filhos piedosos, mas os pais ímpios, rebeldes. Mas pais e mães de joelhos para que os filhos estejam de pé, são aqueles pais, aquelas mães que se põem de joelho e dizem: eu não desisto da salvação dos meus filhos, eu não abro mão que eles sejam salvos, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou aceitar a derrota dos meus filhos pacificamente. Isso tem que te incomodar. Se alguém está nessa situação aqui hoje, que os filhos estão longe do caminho do Senhor, está nos caminhos errados, isso tem que te incomodar. Será que tem pais aqui hoje que já desistiram dos seus filhos? Será que tem esposo aqui hoje que já desistiu da sua esposa? Ou que tem esposa que já desistiu do seu esposo, do seu casamento? Não lutam mais? Não façam isso até você ver um sinal de Deus. Não faça isso. Pensa aqui em Joquebede, a mãe de Moisés. A criança já estava sentenciada à morte. Todos os bebês meninos o faraó mandou matar. Mas Joquebede aceitou isso? Não. Ela não aceitou isso pacificamente. Ela lutou pelo seu filho. Ela não aceitou a derrota do seu filho. E os irmãos sabem a história. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, Deus honra as atitudes de pais, de mães que agem dessa maneira. Deus olha para o coração. Eu não acredito em um Deus que está vendo as atitudes do pai, o clamor do pai e da mãe pelos seus filhos, fica lá de braço cruzado sem fazer nada. E eu creio que você também não acredita nesse Deus. Deus honra a atitude de pais e mães que estão lá intercedendo pelos seus filhos. Por acaso tem alguém aqui hoje que o seu filho precisa voltar para os caminhos do Senhor? Glória a Deus. Toma posse. O Senhor está liberando essa chave hoje na sua vida, em nome de Jesus. Toma posse. Não desista. Nós não criamos filhos para viverem presos, cativos ao pecado, para ir para o inferno. Não. Nós não criamos filhos para isso. Talvez demore, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas persista. Lembra de Mônica? 30 anos. Aleluia. E para concluir, irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos
sobre um último ponto. Pais e mães, de joelhos para que os filhos estejam de pé, são pais que se esforçam para proteger os seus filhos dos predadores. O que seria isso? Que predadores são esses? Que perigos são esses? Que ronda, que ameaçam os nossos filhos? Irmão, nós vivemos de um mundo, e você vai concordar comigo, que a tecnologia melhora a cada dia. E a tecnologia melhora as nossas vidas, melhora o mundo. Mas ela também pode piorar. Se mal empregada, ela pode deixar o mundo pior. Lá na minha geração atrás, de 40 anos, de 50 anos, nós não tínhamos essa tecnologia que temos hoje. Lá em casa não tinha nem luz elétrica, não é isso? Era lamparina, lampião. Televisão. A minha infância foi sem televisão. Eu não pude nem ver o Chaves quando eu era criança. Mas a família tinha tempo para sentar na mesa, para conversar. E hoje? As demandas deixam sentar na mesa? E hoje? Você está sentado na mesa para almoçar ou para comer e está olhando o telefone o tempo inteiro. Que luta até na hora de uma refeição os seus filhos e às vezes até nós mesmos deixar o telefone. Misericórdia. Eu luto isso lá em casa. A Lana não quer deixar o telefone na hora de comer. Jesus. Oh, Deus. Hoje nós temos tantas distrações que distraem a nós e aos nossos filhos. Muitas janelas abertas que concorrem com as nossas vozes, as redes sociais. Pai fala uma coisa, a rede social fala outra. E as influências lá da escola, dos colegas da escola. A pergunta é: será que você e eu, pai e mãe, não precisamos estar atentos a tudo isso? Atento às influências, aos ataques que os nossos filhos recebem diariamente? Onde os nossos filhos estão indo? Com quem estão andando? Quais são os seus amigos? Será que nós estamos conseguindo dizer não para os nossos filhos? Será que eu, Paulo, será que você, Érica, está conseguindo dizer não para os nossos filhos? Dizer não pode até fazer com que eles fiquem de cara feia, que eles chorem, mas dizer não não mata. Chorar não mata, cara feia não mata, mas falta de limite pode até matar. Falta de limite pode até fazer que vá para o caminho errado de vez, pode até matar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você e eu hoje tenhamos coragem para dizer não para os nossos filhos, colocar limite, porque limite é prova de cuidado, de zelo e de amor. Nós não podemos ficar com os nossos filhos. Escuta, você não pode ficar com seus filhos 24 horas, é impossível. Mas também não se atentar a essas coisas, não observar, não ver o que está acontecendo, aí você está sendo um pai negligente. Aí eu estou sendo um pai negligente. Aí você está sendo uma mãe negligente. Você precisa se atentar ao que seus filhos estão fazendo. Eu gostaria que você pensasse comigo aqui na história do rei Davi. Estou quase finalizando. Davi, diz a Bíblia, que ele era um homem segundo o coração de Deus, era um rei excelente. Tomara que nós fôssemos como Davi, tivéssemos um coração segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou nos cuidados com os filhos dele. Eu não vou ler a história, está até aqui os versículos, mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Em 1 Samuel, 1 Samuel 30, a gente vê o quanto Davi está se importando. Eu vou resumir essa história, com a sua família, com os seus filhos. Diz que Davi estava numa cidade chamada Ziclac.
com as suas 2 esposas, os seus filhos, com o povo. E ele tem que sair com os soldados, né, com o seu pessoal de guerra, para ir batalhar uma batalha, lutar uma batalha. E ele deixou, se você quiser ler essa história, está lá em Samuel 30. Ele deixou a sua família, as suas esposas, os seus filhos na cidade, foi lutar. E quando ele voltou, a cidade tinha sido saqueada pelos amalequitas. Tinha roubado as coisas, tinha levado presa, cativa a sua família, os seus filhos, as suas esposas. E Davi ficou furioso com aquela situação, e ele estava dando tanta atenção à família, que enquanto ele não foi lá e resgatou tudo de volta, ele não ficou satisfeito. E ele fez isso. Só que Davi foi crescendo. Ele se tornou rei lá em Hebrom, 7 anos. As demandas foram aumentando. As coisas urgentes foram acontecendo. As muitas demandas foram aumentando. E Davi vai esquecendo da sua família. Lá já em 2 Samuel 11, a gente vê o pecado de Davi. Já comete adultério com a Betseba. Já faz tudo aquelas coisas erradas, manda matar Urias. 12, a gente vê o profeta Natã repreendendo Davi, dizendo: é você que é aquela pessoa. Ele ficou indignado quando o profeta contou a história para ele. Quem é que fez isso? E o profeta disse: foi você. Cadê Davi? Não fala mais da família de Davi. Se você for ler esses capítulos aí. 13, Davi não se conecta mais nada com a sua família. Aí começa a confusão. Aminon, um dos filhos de Davi, se apaixona pela sua própria irmã Tamar, meia-irmã, né? E comete aquela loucura com a sua própria irmã. Absalão, que era irmão de Tamar e meio-irmão de Aminon, fica furioso com aquela situação, vai lá e cria uma festa lá e planeja matar Aminon e mata Aminon. Olha a confusão. Cadê o papai Davi? Nem pegar sua filhinha agora desonrada, Tamar, e levar para o palácio ele fez. Diz a Bíblia que Tamar foi para a casa de Absalão. Cadê o papai Davi? Um rei excelente, mas pecou nisso. A Bíblia diz que ele ficou até enfurecido, mas não fez nada. Não foi um pai presente. Não escondeu os seus filhos num ninho longe dos predadores. As muitas demandas tomaram conta da agenda de Davi e os seus filhos ficaram em segundo plano. Será que não estamos fazendo isso, irmãos? Será que as nossas muitas atividades não estão nos levando a deixar os nossos filhos em segundo plano? Eu estou pregando isso para mim. Será que as minhas muitas atividades que tenho no meu dia a dia não estão deixando os meus filhos em segundo plano? Tem algo que a gente aprende, para a gente finalizar, que a gente aprende com a águia, que nos traz um ensino muito lindo, muito bonito. A águia, a mamãe águia, quando está para ensinar os seus filhotes a sair do ninho, a voar, a tocar a sua vida, ela começa a trazer desconforto lá no ninho. Ela começa a mexer com o ninho. Ela começa a voar sobre o ninho. É como se ela estivesse dizendo: bora, já está na hora. Vamos voar, vamos aprender. E o que ela faz? Os filhotes então começam a voar. E o ninho é lá no altão, o mais alto que tem. Começa a voar. E ela vê que eles não vão conseguir, que eles vão cair. Ela voa, aquele voo rasante, vai lá e pega. Coloca nas costas. Mas sabe o que ela faz? Ela volta de novo para o ninho. E faz tudo de novo. E faz tudo de novo. E faz tudo de novo. O que a gente aprende aqui?
que os nossos filhos veem mais o nosso exemplo do que escutam as nossas palavras. As falas, o exortar os filhos, o falar, é importante, claro que é. Mas as atitudes são muito mais importantes. O exemplo é muito mais importante. Alguém disse, o exemplo não é uma das formas de ensinar. Não é uma das. É a única forma de ensinar. Que exemplo que você, pai, que eu, pai, hoje aqui estamos dando para os nossos filhos. Que palavras que estão saindo das nossas bocas, nas nossas casas, para os nossos filhos. Qual o exemplo que a gente está dando? Então, queridos, por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai. E que causa nobre. A minha família, a sua família, os seus filhos. Eu não sei as tantas causas que você pode ter. Mas eu quero te dizer uma coisa, não existe mais uma causa mais nobre, mais importante do que a sua família, do que os seus filhos. Irmão, coloca aí 1 Timóteo 5, versículo 8. 5, 8. Olha que versículo forte. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, o que essa pessoa está fazendo? Tem negado a fé. E ela é o que, irmãos? Você pode dizer isso? Pior do que o descrente. Forte, né? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Deus defende com unhas e dentes a família. Família é projeto de Deus. Existe uma família plena no céu: Pai, Filho e Espírito Santo. Tem alguns pregadores que até dizem que o Espírito Santo tem as funções que uma mãe tem. O Espírito Santo gera, consola. Então é pai, filho. Não vou dizer isso, né? Pode ser heresia. Pai, filho e mãe. No céu tem uma família plena. Ele deixou isso para que você e eu tenhamos isso como exemplo. Deus espera de mim e de você que nós possamos dar o melhor pela nossa família. E se você me diz hoje aqui nessa noite: Paulo, os meus filhos todos estão no reino, glória a Deus, continue orando para que eles permaneçam. E você que está aqui hoje, filho, porque tem pessoas jovens aqui hoje, pessoas até mais idade que podem ter pais, e seu pai não está no reino de Deus. Qual é o seu papel agora? Você agora tem o papel de se colocar de joelho para que o seu pai esteja de pé, para que a sua mãe esteja de pé. Para finalizar, eu gostaria de perguntar uma coisa: e o seu relacionamento com a família lá de cima, como está? Porque se o seu relacionamento com a família lá de cima não estiver bem, como é que o seu relacionamento aqui com a sua família aqui vai estar bem? Será que tem algum pai aqui hoje, alguma mãe que precisa perdoar o seu filho? Hoje é noite de você fazer isso. Será que tem algum filho aqui hoje que precisa perdoar o seu pai, a sua mãe? Hoje é noite de você fazer isso. A Bíblia diz que tem 2 pecados que Deus não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo e o pecado de não perdoar uns aos outros, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Não é isso que diz a Bíblia? Você já pensou quanto é sério isso? Se tem alguma coisa de perdão para você resolver, você tem que sair daqui hoje e tomar essa atitude e perdoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria que a igreja então ficasse de pé. Eu vou chamar o pastor para vir aqui, para ele estar orando pelas famílias. A minha intenção hoje é que você saia daqui hoje. Que você saia daqui hoje do campo da intenção para o campo da ação.
Não, hoje eu entendi que eu preciso me colocar de joelho para orar pela minha família, pela minha casa. Hoje eu entendi que eu tenho que fazer algumas coisas para que os meus filhos permaneçam de pé. Hoje eu entendi que eu preciso perdoar. Que você saia daqui hoje desafiado, não por mim, mas pelo Senhor. Que essa palavra possa estar ruminando aí no seu coração. E se tem alguém aqui hoje que precisa tomar um passo para resolver a sua situação com a família lá de cima, dá um passo para Jesus. Hoje também é dia de salvação neste lugar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente.